Olá, irmãos, graça e paz. É muito bom estarmos reunidos novamente aqui para cultuarmos ao Senhor em família, embora distantes, nós e vocês fisicamente, mas com certeza estamos unidos no mesmo espírito de adoração, de louvor, de exaltação ao nome do nosso Deus. E é muito bom podermos fazer isso, termos essa chance de mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus. E queremos orar nesse instante para que Ele fale aos nossos corações através dos louvores que a Ele vamos prestar e que Ele abra os nossos corações também para recebermos mais tarde a porção da Sua palavra. Então vamos fazer uma oração nesse instante? Pai bendito, Pai eterno, nós te agradecemos por estarmos reunidos, ó Deus, dessa maneira virtual, mas sem dúvida prestando, ó Deus, o culto que só ao Senhor é devido e com todo espírito de adoração. Queremos estar diante de Ti, ó Deus, em espírito e em verdade. Que os nossos louvores, ó Deus, sejam aceitos pelo Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através dos cânticos, através da mensagem que receberemos logo mais, que o Senhor trabalhe em nossas vidas e possamos Te prestar o culto, ó Deus, de todo o coração, o culto que só ao Senhor é devido. Pedimos que o Senhor esteja presente entre nós, confiados de que onde estão 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor também está. Queremos Te agradecer por essa bênção de podermos Te cultuar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos ler juntos o texto que se encontra em 1 Crônicas 29, versículos de 10 a 13. É a oração de Davi. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-Te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Amém. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te, quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou
Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus é que pode nos dar a salvação. Só Jesus, só o nome dele é que pode tirar toda incerteza, toda insegurança do nosso coração, todo medo. Muitas vezes somos acometidos pela ansiedade, mas quando clamamos o nome de Jesus verdadeiramente, ele é poderoso para tirar de nós qualquer incerteza, qualquer insegurança sobre o futuro. A ele pertencem todas as coisas. É somente esse nome que pode nos dar alento, paz e salvação. Que bênção é confiarmos nesse nome de Jesus. Vamos cantar então sobre esse doce nome que nos conforta e nos alenta e nos traz a paz que tanto precisamos. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
carta de João, capítulo 2, dos versículos 24 a 27. Diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Diante desse espírito e desta promessa de Deus para nós, vamos cantar o hino de número 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã aqui no nosso canal no YouTube. Mais uma manhã que nos reunimos virtualmente para celebrarmos, louvarmos e cultuarmos o nome do nosso Senhor. Você que está aqui pela primeira vez ou segunda vez, saiba que é uma alegria muito grande para nós ter você nos acompanhando aqui. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus fale muito ao seu coração nessa manhã. Que Deus use as músicas que nós já cantamos, as orações, os textos lidos e a mensagem que nós ouviremos logo mais para falar e para abençoar ao seu coração. Para as famílias da igreja, as pessoas da nossa igreja também, que saudade é estar com vocês aqui no nosso espaço. É muito difícil estar aqui e olhar para os bancos vazios sem vocês, mas que o Senhor nos dê paciência, perseverança, disposição e principalmente compreensão de que a igreja do Senhor ela é muito mais do que a reunião física, mas a igreja do Senhor é o povo de Deus que ama o Senhor, que ama uns aos outros, que mantém comunhão mesmo que virtual, porque é o que nós temos para fazer hoje e que continua em missão no mundo diante da história que Deus tem para nós como igreja. E eu quero orar por você também, viu? Eu quero orar pelas nossas famílias, da nossa igreja, eu quero orar por você, visitante, que está aqui nessa manhã, e quero orar especialmente também pelas nossas crianças. Então vamos falar com Deus,
Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que nós temos nessa manhã de culto. Que o Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai, fale conosco nessa manhã. Nós precisamos e queremos ouvir a sua voz. Então deixe bem claro aquilo que nós precisamos de ouvir hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar, Deus, pelas famílias da nossa igreja, pelas pessoas, os jovens, as crianças, que o Senhor as fortaleça, Pai, que o Senhor as proteja, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor guarde a sua saúde, guarde a sua casa, guarde seus relacionamentos, o seu trabalho, os seus compromissos. Pai, aqueles que têm passado luta no que diz respeito às finanças, que o Senhor supra as suas necessidades. Pai, se há alguém enfermo nessa manhã, nós oramos pedindo também cura do Senhor sobre essas vidas, sobre essas famílias, em nome de Jesus. Também, Pai, você quer interceder pelos visitantes que nos acompanham hoje aqui, que o Senhor os alcance onde eles estiverem, que eles sejam, Pai, tocados pela Tua palavra e pela Sua presença nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. E também ore especialmente pelas crianças da nossa igreja. Deus, cuide delas, abençoe as suas vidas, proteja, anima, alegre-as, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. E agora, fale ao nosso coração mediante leitura e exposição da Sua palavra. Use o pastor Jonatas para ser um instrumento de bênção para as nossas vidas. É em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É um prazer podermos estar novamente reunidos, sempre na expectativa, no objetivo de lermos, de aprendermos da palavra, de termos um tempo comunitário, embora nem sempre tão comunitário, né? Mas a gente sabe que o povo da IPBG está reunido para adorar e louvar ao Senhor. Começamos na semana passada com o pastor Daniel a questão de um novo tema, de uma nova série, que é reconstruir reflexões em Neemias. E o pastor Daniel esteve então falando de como a coisa acontece, como Neemias tem informação do seu povo, como ele entristece, como ele ora, como ele se coloca diante de Deus, como ele cita o seu cargo de importância no final do texto, porque não queria estar em evidência aquilo que ele era. Ele abre mão do seu conforto, e isso a gente vai começar a ver a partir do capítulo 2. Então eu peço a atenção dos irmãos enquanto fazemos a leitura do texto que é de Gênesis 2. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo,
para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da língua Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Lembrando que o povo de Israel estava em exílio na Pérsia, Artaxerxes era o rei da Pérsia, Neemias tinha um cargo de extrema confiança e responsabilidade, como já dissemos. Ele ouve os seus compatriotas e se entristece e compadece do seu povo, que estava destruído, muros, cidade, o povo disperso, sendo vergonha para toda a região. Ele ora ao seu Deus, primeiro, reconhecendo a grandeza de Deus. Ele reconhece o seu pecado, que como povo de Deus ele tinha parte naquele processo e que ele estava exilado porque ele, como parte do povo, o povo de Israel, havia pecado e se distanciado do Senhor. Então ele clama pelo perdão de Deus e pede para que Deus se lembre de suas promessas. Ele lembra o que Deus falou a Davi no passado, o que falou através de Moisés, já antes de entrar na Terra Prometida, depois a Salomão, na reedificação do templo, dizendo assim: olha, se o meu povo se distanciar de mim, eu pesar a mão sobre ele, ele se tornar um povo exilado, um povo escravo, e esse povo se arrepender, voltar-se para mim, eu o atenderei. E é confiado na misericórdia e nas promessas do Senhor que então Neemias ora, e ele ora por 4 meses, e a gente vai ver que ele não somente ora, mas como ele planeja, ele cria um processo de planejamento para que alcance o objetivo, que era mudar a situação do seu povo em Jerusalém. Eu não sei se ele deixa transparecer a sua tristeza ou algo fica tão evidente que ele não consegue negar. Você certamente tem gente que você ama, pode ser sua família, pode ser os seus amigos, que você tem um convívio tão grande, uma intimidade tão grande, que a pessoa não precisa falar nada, a pessoa não precisa dizer nada,
mas quando você bate o olho, você sente a tristeza de alma. Então, ou ele deixa, o que eu relato talvez não seja o mais evidente, mas a tristeza do seu coração já era tão grande que o rei a quem ele via todo dia, estava sempre diante dele, ele havia criado um vínculo com o rei olha e percebe a sua tristeza e que era tristeza de alma. E a partir de então, nós vemos a elaboração ou aplicação de alguns princípios vividos por Neemias que o conduziram a ter a vitória e reconstruir, juntamente com Esdras e com todo o povo, os muros de Jerusalém. Então, princípios para uma reconstrução. Quais são os princípios? Primeiro, ele ora. O pastor Daniel relatou no sermão passado que ele se coloca diante de Deus, ele ora. É uma oração persistente, durante 4 meses ele se coloca diante de Deus, mas ele pensa e planeja. A gente, quando se coloca diante de Deus para orar, a gente intercede por pessoas, a gente intercede por situações, mas muitas vezes nós nos negamos a pensar no que fazer, em como fazer para ser um instrumento de Deus para mudar aquela situação. E Neemias estava atento e sensível às oportunidades existentes. Ele se coloca diante de Deus e fica, então, Deus, se for da tua vontade, mostra que é a tua vontade e me dá condições de perceber e agir diante da tua vontade. Quando o rei pergunta, você está triste e é tristeza de alma, ele diz assim, viva o rei para sempre, negando qualquer possibilidade de um atentado que pudesse estar acontecendo e que ele tivesse consciência. E aí ele expõe o verdadeiro motivo. Ele fala, rei, como eu poderia estar feliz se a cidade onde os sepulcros de meus pais estão está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Perceba que quando surge a oportunidade, Neemias está atento e sensível às oportunidades. Muitas coisas acontecem na vida da gente ou não acontecem porque a gente percebe as oportunidades ou não percebe as oportunidades. Isso não quer dizer que a gente deve ser oportunista, de ficar olhando para situações e criando oportunidades. Mas a gente tem que estar atento para as oportunidades que surgem e como nós podemos se envolver com essas oportunidades para que elas sejam um veículo para a gente fazer a vontade de Deus. Eu creio que algumas ações que a gente tem tido é fruto dessa oportunidade e sensibilidade. Nós recebemos no grupo do presbitério, através de algumas pessoas ligadas à prefeitura, que o banco de alimentos estava oferecendo alimentos e estava abrindo a possibilidades de igrejas e ONGs se vincularem para distribuir cestas básicas para as pessoas necessitadas. Eu vi aquilo e falei assim, isso é uma oportunidade. Copiei, mandei para o Wagner, falei, Wagner, me ajuda, liga lá, vê os detalhes, a coisa foi caminhando e de algum tempo para cá nós já recebemos mais de 120 cestas básicas, atendendo pessoas vinculadas à nossa igreja ou não, mas a maioria do nosso bairro, gente necessitada e que pode não somente receber uma cesta básica, mas uma palavra amiga, a visita de alguém da igreja, comunicando o evangelho, orando por essas pessoas. O senhor e o pastor Daniel criaram essa oportunidade? Não, ela existia. A gente só viu, foi sensível e agiu diante daquilo que Deus estava fazendo. Ele sabe que existem oportunidades, ele tinha algumas perspectivas, mas ele se coloca na dependência de Deus. Quando o rei fala, o que você quer que eu faça então, filho? Você trabalhou para mim esse tempo todo, você é de confiança. Eu quero o teu bem. Se você está triste, eu quero tirar essa tristeza do coração. Se é porque a cidade está derrubada, o que você quer que eu te faça? E como nós veremos depois, ele sabia o que fazer. Mas ele se coloca diante de Deus e ora a Deus
colocando a seguinte situação, possivelmente falando assim: Deus, o plano está aqui, mas se o Senhor não agir, a coisa não acontece. E aí a dependência de Deus é algo muito sutil, porque muitas vezes nós oramos, planejamos, nós agimos e depois parece que a gente só fala: Deus abençoa porque agora é comigo e eu vou fazer. E se esquece que é Ele quem cuida de todas as coisas, inclusive a efetividade daquilo que a gente está fazendo. E constantemente a gente deve se voltar a Ele, voltar-se para Ele e perguntar: Deus, é isso mesmo? O Senhor continua aqui? Esse negócio ainda é do Senhor? Ou eu perdi o teu time e estou fazendo a minha vontade e não a tua vontade? Neemias ora, pensa e planeja, mas ele tem ideia do que fazer. Quando o rei fala assim: o que você quer que eu faça? E ele ora e ele fala agora assim: rei, eu quero ir, eu quero reconstruir. Se eu sou uma pessoa que lhe agrada, que tem graça diante do Senhor, me manda fazer. Ele sabe o que queria, ele sabe o que ia fazer. Muitas vezes nos colocamos diante de Deus sem entendermos claramente o que nós desejamos ou sem ter ideia do que Ele quer que nós façamos. E às vezes a gente fica perdido se envolvendo com coisas que não deveríamos nos envolver ou não fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Elias tinha claro o objetivo que ele queria. E aí ele fala: eu gostaria de ir para reedificar a cidade dos meus pais, a minha cidade. Neemias ora e planeja, e ele tem claro as necessidades apontadas, ele tem um planejamento. Ele fala: rei, se me parece bem, dê-me carta para os governadores para que eu possa atravessar em segurança. Deus, me dê a carta para Asaf, que é o líder do madeiramento, para que ele me dê madeiras, para que eu construa os muros, para que eu construa o templo, para que eu construa o local onde eu vou morar. Durante 4 meses, Neemias orou, mas ele planejou. Ele esperava a oportunidade, onde Deus daria o sinal verde para ele fazer, mas ele sabia o que fazer. Às vezes nós temos boas ideias, mas a gente não planeja como fazê-la. A gente não vê qual, de fato, é a necessidade para que as coisas aconteçam. E muitas vezes elas não acontecem, não é por falta de oração, mas é por falta de pensar na ação, criar planejamento, ver detalhes da coisa para que as coisas possam acontecer. Mas para que haja reconstrução, nós precisamos ter uma liderança comprometida. E a liderança de Neemias era tremendamente comprometida, primeiramente com Deus. Em todo momento, porque o Deus dos céus nos dará bom êxito, porque a boa mão de Deus estivesse comigo, porque Deus tem abençoado. Deus é o tema principal do compromisso, do vocabulário, da história, dos princípios de Neemias. Não é que Deus é um pretexto, Deus é um fator determinante para que as coisas aconteçam. Neemias tinha um compromisso com o seu chamado. Ele entendeu que ele se colocou diante de Deus, Deus o chamou para fazer, e isso então era a tarefa dele realizar aquilo que Deus o chamou para fazer. Não existe nada melhor nessa vida de você ter certeza de estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Eles declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, e então disseram: vamos junto. Quando ele fala claramente, Deus é o princípio, e ele me chamou para fazer, as pessoas então se vincularam e disseram: estamos juntos. E a liderança é comprometida com Deus, com o seu chamado e com o seu povo. E ele se faz como parte do povo. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Gente, vamos fazer algo diferente. Essa história precisa ser mudada.
Vocês entendem a importância de nós fazermos algo para abençoar o nosso povo e a nossa cidade? Se a gente não tiver compromisso com o povo, e eu creio que o povo, quando a gente fala do povo de Deus, do reino de Deus, é algo muito mais amplo do que a igreja local, mas ela começa na igreja local. Se nós não tivermos um profundo amor, um profundo compromisso com as pessoas, quando algo acontece, eu vou para uma outra igreja, eu vou me envolver com outras pessoas, aí eu vou fazer outra coisa lá, eu me sinto melhor. Mas quando você ama, mesmo quando você não se sente bem, você não abandona, porque você ama. Mesmo quando teu filho, a tua filha, mesmo quando o teu cônjuge traz alguma tristeza no coração, nunca a primeira saída é abandonar o barco. Mas porque você ama, porque você tem compromisso, você se dispõe a vencer os compromissos para alcançar o objetivo necessário. Nós precisamos, o terceiro princípio é que precisamos ter pessoas envolvidas com os princípios, com outros princípios. Quais princípios? Também conscientes da sua missão e tarefa. Neemias era consciente da sua missão e tarefa. Mas ele sozinho não poderia fazer. Ele teria que ter pessoas que abraçassem a ideia, que se sentissem chamadas por Deus e desafiadas para fazer a tarefa. E quando ele narra, ele dispõe aquilo que iria acontecer, imediatamente as pessoas se dispuseram a fazer. Quando nós temos um chamado, quando Deus nos chama para fazer, Ele nos chama pessoas capacitadas que vão fazer com que esse planejamento chegue aonde Ele deseja. A vida cristã não é uma vida individual, mas é uma vida comunitária. Neemias ouve a história dos seus irmãos, ele se compadece, ele tem um chamado, e esse chamado é estendido para todo o povo de Jerusalém, que gostaria de ver a reconstrução do templo e da cidade. E tem que ter pessoas motivadas. Quando você está motivado, quando você tem um chamado, quando você tem paixão por Deus, pelo chamado, pelas pessoas, a tua paixão começa a envolver outras pessoas e motivar outras pessoas. Existem pessoas que, quando fazem algumas coisas, elas motivam outras pessoas a fazerem. Deixa eu dar um exemplo. Encosta no diácono Renato e trabalha um dia com essa pessoa. E você vai ser levado a se envolver, a ajudar, a conhecer, a pensar no que fazer, a pensar como levantar recursos. Você vai se sentir motivado a fazer as coisas. O Mateus esteve ajudando, o Mateus, meu filho, em pegar alimento, em levar alimento, em pegar hortifrutis, assim, e ajudar a separar. O hortifrutis foi a Simone, não foi o Mateus, mas principalmente nas cestas básicas. E quando ele chega lá, e ele está lá conversando com o Wagner, e chega o Renato, e ele vê o Renato carregar o carro, e diz: pai, é apaixonante ver o amor que esse homem tem em fazer as coisas que Deus chamou ele a fazer. A gente peca quando a gente quer fazer, quando as pessoas não se sentem motivadas e a gente não consegue motivá-las. Nós precisamos ter a unção de Deus para motivar as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito, para que as pessoas se sintam responsáveis por aquilo que precisa ser feito. O pastor Daniel é quem tem cuidado muito dessa questão de online, gravar, editar, e o Alan estava responsável até o começo desse ano pelo culto ou pela transmissão, mas o Alan assumiu a diaconia da igreja, o Alan assumiu
a tesouraria, a diaconia da igreja, a responsabilidade do casamento, que ainda deve acontecer esse ano. E aí a gente falou assim, olha, a gente tem que ajudar o Alan, tem que ir por outra pessoa. E foi muito bom quando o Daniel desafiou o Lorenzo e ele falou assim, é comigo, eu gosto disso, pode deixar, vamos montar uma equipe. Ele já saiu correndo atrás de orçamento e ele já falou com amigos que poderiam ajudar, o que a gente precisa. As coisas começaram a acontecer. Gente motivada é gente que motiva outras pessoas. Eu não tenho dúvidas de que a equipe a ser montada pelo Lourenço será uma equipe motivada, porque quando o líder é motivado, ele motiva as pessoas e ele precisa saber motivar as pessoas. Não é simples ser motivado e fazer e levar as pessoas no vácuo, mas é sempre motivar as pessoas a entender que estão fazendo a vontade de Deus, que essa é a vontade de Deus, que Deus está abençoando, que Deus está nos chamando, vamos fazer a obra. E o quarto princípio é ter habilidades para lidar com oposição. A gente sempre vai ter oposição. Você que é líder, basta você dizer, vamos caminhar para o norte, que vai sempre ter pessoas que falam assim, não, eu prefiro o sul. Vamos comprar um local para a gente montar uma atividade social. Alguém fala assim, não é para comprar nada, é para abrir uma congregação na casa de outro. Sempre vai ter gente se opondo. E a oposição tem duas finalidades. Primeiro, colocar dúvida no coração da gente sobre o poder de Deus. Sambalá, Tobias e Gesem começaram assim, vocês, um povo falido, um povo quebrado, um povo sem economia, um povo castigado com Deus. Agora vocês vão querer fazer aquilo que ninguém está querendo fazer, reconstruir os muros e o templo. Vocês estão doidos. Sempre tem gente falando assim, não vai dar certo. Sempre tem gente falando assim, eu já tentei no passado, não faz. Deus não está nisso, não. E a gente tem que aprender a reafirmar aquilo que deve estar no nosso coração, da certeza de que é Deus que está no controle. A resposta de Neemias a esses homens é assim, olha, Deus está com a gente, é Deus quem vai fazer, filhão, mas vocês não têm parte nisso, não. Saibam que vocês não estarão no memorial e vocês não têm parte naquilo que Deus está fazendo. Vocês não estão brigando com Neemias, não estão brigando com Deus, vocês estão brigando contra Deus. E a oposição tenta colocar em dúvida a nossa motivação. Não existe nada pior do que você fazer uma coisa tentando agradar e as pessoas acharem que você está fazendo querendo aparecer. E quando isso se verbaliza, então isso nos desmotiva. Não vou fazer mais não, olha lá, eu fiz para agradar, agora as pessoas estão falando que eu fiz para aparecer, que eu fiz para ter honra, que eu fiz para ter palmas. E isso tira do nosso coração a motivação, porque as pessoas desfocam. E a gente acha que, ou a gente se esquece que a gente trabalha para agradar o coração de Deus e não das pessoas. Esses 3 homens falaram assim, o que vocês estão querendo? É assumir o governo da coisa? É se rebelar quanto à liderança do rei? É se tornar um país independente? É fazer com que Israel volte a ser uma grande nação para destruir o rei da Pérsia? Percebam o interesse em que as pessoas que estivessem do lado de Neemias se sentissem preocupadas com aquilo que as pessoas diriam, com aquilo que as pessoas fariam, não preocupadas com aquilo que Deus chamou para fazer e que eles tinham plena convicção que Deus havia chamado para fazer. Então, cuidado com a oposição. Cuidado com que as pessoas
dizem e falam, tentando tirar a convicção de que Deus te chamou e tentando tirar a alegria do teu coração em fazer aquilo que Deus te chamou, reconstruindo aquilo que Deus te chamou para você reconstruir. Eu creio que a gente deve pensar nesses princípios, lembrar e pensar que o nosso Senhor Jesus exerceu esses mesmos princípios, ele amava o Pai, e isso nunca ficou em dúvida no ministério de Jesus. Ele tinha o seu chamado claro, e em todo o tempo não foi somente os inimigos, os próprios amigos de Jesus tentaram tirá-lo do foco do seu chamado. Ele amava profundamente o seu povo, a ponto de dar a vida por eles, para que nós tivéssemos a condição de reconstruir o nosso relacionamento com Deus através de Jesus. Ele aprendeu o preço, o caminho, ele sabia para onde ir, o que fazer, o que não fazer, o que evitar, aquilo que não evitar. Ele sabia motivar o coração dos seus discípulos a estar com ele, a treiná-los para que eles fizessem um bom trabalho, assim que o Espírito Santo estivesse sobre eles. E o tempo todo Jesus soube lidar com a oposição. Eu creio que nós devemos aprender com Neemias e com o nosso Mestre Jesus. E eu gostaria que você fosse vitorioso nesse processo de reconstrução de parte da sua vida, de toda a sua vida, parte da sua família, parte do seu trabalho, parte do seu envolvimento com a igreja. Deus o abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelo teu cuidado, pela tua presença, por tua direção, e pedimos que esses princípios vistos na vida de Neemias possam ser aplicados por nossas vidas naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Abençoa o teu povo, abençoa aqueles que muitas vezes não têm se preparado, pensado, planejado, aqueles que nem têm orado, por isso move o coração do teu povo para orar, e como fruto desse amor derrama graça, dessa oração derrama graça, amor, planejamento, dá oportunidades para que nós possamos nos envolver e trabalhar mais para o Senhor. Que Jesus motive o nosso coração a estarmos sempre no centro da vontade dele. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós, povo dele, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus o abençoe. Pedimos para que você não termine, não desligue a conexão. O pastor Daniel estará dando importantes avisos para a vida da igreja, para a tua vida, se você quer estar e se envolver com a gente. Deus o abençoe. Uma boa semana. Nós fomos abençoados pela palavra de Deus. E eu quero pedir a sua atenção mais alguns minutinhos, porque eu tenho alguns avisos para te dar. O primeiro é sobre atendimento pastoral em meio à quarentena e ao isolamento social. Se você deseja uma palavra, um conselho, uma oração, se você deseja um atendimento pastoral nesse tempo, eu e o pastor Jonatas estamos à sua disposição. Você pode ligar diretamente para a gente no número que está aí na sua tela, ou você pode agendar um horário para a gente conversar com o nosso secretário. Será um prazer e uma alegria te ouvir, te servir e abençoar você. Tá joia? Pode nos procurar. O segundo aviso é a respeito da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós encerraremos o curso Conselhos em Tempos de Crise, reflexões que nós estudamos juntos a respeito da carta de Tiago. Foi um tempo muito jóia, muito bom mesmo. Agora, você está convidado para participar do encerramento com a gente logo mais às 11 horas, no link que está aí na sua tela também, numa sala do Google Meet. E no próximo domingo, nós iniciaremos um novo curso da Escola Bíblica Dominical chamado
todos somos teólogos. Nós estudaremos um livro do Sproul a respeito de teologia. É um livro muito interessante e vale muito a pena você participar com a gente. O Levi, o Luiz Cláudio, eu e o pastor Jonathan seremos os professores, moderadores dessa turma. Então será uma alegria ter você com a gente também. Se programe e participe. Logo mais, às 15 horas, mais um episódio da Turma do Barão, Contos do Barão, chamado Minha Intuição. Então assista, divulgue e abençoe vidas também com a divulgação desse episódio. Traga suas crianças para assistir com a gente. E nós queremos reforçar também o trabalho que a diaconia tem realizado em tempo de pandemia. Nossa diaconia tem atuado na entrega de alimentos, cesta básica, atendimento aos menos favorecidos, às pessoas com maior necessidade. Nós divulgamos no grupo da igreja há umas 3 semanas um evento chamado Live Solidária, a qual algumas igrejas de Campinas e região se envolveram, se mobilizaram e nós recebemos como fruto do apoio a esse evento 56 cestas básicas para serem distribuídas também para famílias carentes e necessitadas. Nós também hoje nós efetuamos a compra de 150 cobertores da campanha do agasalho. Gente, é uma bênção. Então, por isso, nós queremos comunicar vocês, né, um pouquinho do que a diaconia, do que a igreja tem feito nesse momento, no atendimento às pessoas menos favorecidas. Nós queremos agradecer imensamente você que tem orado, que tem apoiado e tem contribuído financeiramente por essas 2 campanhas, tanto de arrecadação de alimento quanto de cobertores, e dizer que o trabalho não parou. Se você deseja continuar ajudando e abençoando a campanha de alimento ou a campanha de agasalho, você pode fazer a sua doação na conta bancária que está na sua tela e enviar o comprovante para a secretaria para especificar o destino da sua doação. Tá ok? Então, faça isso. E também sobre os dízimos e ofertas, hoje é o 2º domingo do mês, que é o domingo qual nós consagramos os nossos dízimos e ofertas presencialmente na igreja, quando estávamos nos reunindo, mas também nós queremos orar por você que tem trazido o seu dízimo, que tem trazido sua oferta, louvar a Deus pela sua fidelidade, louvar a Deus pela sua vida, e nós queremos orar também consagrando esses dízimos e essas ofertas. E eu farei essa oração agora e logo mais nós daremos continuidade aos demais avisos. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem dado recurso para a gente como igreja atender famílias menos favorecidas. Muito obrigado por isso. Que tudo isso que a gente tem feito, Pai, possa de fato abençoar muita gente. Gente que a gente nem conhece, que talvez nunca mais a gente vai ver, mas que a gente sabe que de alguma maneira estão sendo servidas por intermédio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Continue nos abençoando, continue nos dando o coração quebrantado e atento para as necessidades das pessoas. Que o Senhor continue usando a nossa diaconia, a nossa igreja, as nossas famílias, para ser instrumento de bênção do Senhor para essas pessoas menos favorecidas agora, em nome de Jesus. Nós também queremos te agradecer pela fidelidade dos nossos irmãos e irmãs das famílias da igreja em contribuírem, Pai, ofertarem, dizimarem. Muito obrigado pela fidelidade dessas famílias, dessas pessoas. Que o Senhor continue suprindo todas as suas necessidades, que o Senhor continue dando um coração generoso, disposto a servir e a contribuir com os seus recursos, e que o Senhor nos dê sabedoria como igreja para administrarmos fielmente todo o recurso que tem chegado nas nossas mãos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. O próximo aviso, ainda temos mais um aviso, que é sobre os grupos pequenos online. Se você não participa, você tem a oportunidade de participar essa semana. Temos grupos às terças, quarta e sexta-feira. Os horários e os temas estão aí na tela para você ver. Se envolva em um deles
e participe com a gente. E logo mais, logo agora, encerrando o nosso culto, nós temos nos reunido num espaço de comunhão, numa sala do Google Meet. Sabe aquele espaço gostoso que a gente tem após os nossos cultos, de tomar um cafezinho, de abraçar as pessoas, de ver as pessoas, de conversar com elas? Nós não vamos poder tomar esse cafezinho junto e nem abraçar, mas a gente pode se ver. Um período breve, rápido, objetivo, para a gente matar saudade uns dos outros, estreitar os nossos laços, que há muito tempo a gente não se vê fisicamente. Então, se você puder, acesse esse link, dê um alôzinho para a gente. Será muito bom ver você e a sua família nesses próximos minutos. Tá joia? Então é só isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno